Agradecemos a Giovana e a Cidinha a explanação desse tema tão importante para nós. E, dando seguimento ao programa, convidamos a senhora Lina Amaral Nakata, diretora-geral de administração DGA, para apresentar o tema, a nova lei de licitação em vigor na Unicamp, o papel do gestor PAEP nas unidades e órgãos. Bom dia a todas e todos. Obrigada, eu queria agradecer a organização do evento, o convite, o espaço para a gente falar desse assunto. Dificilmente alguém não ouviu falar dessa nova lei de licitações, tem sido aí um desafio de muita gente na universidade. Eu vou falar um pouquinho, a gente já fez uma série de treinamentos, a gente já teve mais de 1.000 pessoas que passaram pelas oficinas iniciais, então a ideia hoje, não vou entrar no mérito da lei ou fazer uma pergunta sobre a lei. Eu vou trazer alguns aspectos que são bem importantes, que a gente entende, de conceito, acho que a gente buscar entender um pouco que essa lei traz, o princípio que ela traz, que eu acho isso fundamental para a gente conseguir fazer uma implementação correta na universidade. E o papel de nós, estudantes, é fundamental para que isso ocorra de forma correta, tá bom? Então, a lei foi publicada, né, a Lei 14.030, ela foi publicada em 1º de abril de 2021, o nome dela oficial é Lei de Licitações e Contratos Administrativos, aí o apelido dela é Nova Lei de Licitações e Contratos. Se vocês olharem, vocês vão ver muito isso, essa sigla ENLS. É uma lei obrigatória para a administração pública, na esfera direta e indireta, autárquica, nacional, da União, Estado, Distrito Federal e municípios. Então, ela se aplica às universidades também. Praticamente tudo que tem contratação, Então, a gente tem alienação de bens, compra, não vou entrar no detalhe, não tem contratação na universidade com recurso do orçamento que não tem que passar e atender essa legislação. Como que ela está hoje? Era para ter encerrado a artigo 8666, dia 31 de março desse ano. Não sei se vocês ouviram falar da marcha dos prefeitos em Brasília. Então, foi uma reivindicação dos prefeitos para que adiasse essa lei, porque eles não têm estrutura para implementar tudo que a lei preconiza e tudo que precisa. Então, a gente teve adiamento aí até dezembro, vamos poder usar a lei até dezembro. O prazo estabelecido é o edital publicado até dia 29 de dezembro deste ano. Então, a partir de janeiro do ano que vem, outra realidade no país, esperamos. Aqui são todos os princípios, a gente tem 22 princípios expressos na lei, que são algo assim, bastante importante a gente entender, e que ele vai trazer uma mudança, a contratação. Essa lei ela não traz só uma questão de compra propriamente dita, ela traz um modelo muito importante que vai mudar completamente a cultura do país em relação à contratação pública, e a forma como a gente lida com essa compra e com o uso do recurso público para isso. Eu vou falar um pouquinho disso já já. Só para lembrar, os princípios que estão olhando lá de lá, em rosa, em branquinho, já estavam na lei anterior, e esses princípios, eles entraram na nova lei de licitações. Destacando aqueles rosinhas, vocês todos conhecem, os 5 princípios da administração pública. O LINC, que é legalidade, moralidade, pessoalidade, publicidade e eficiência. Então, a gente tem princípios aí da própria administração pública, os princípios que já estavam na lei anterior e esses novos. E eu queria destacar um pouquinho alguns deles, que vou falar rapidamente, na probidade e desenvolvimento nacional sustentável, embora já existisse, essa lei está pegando muito forte nisso, a regulamentação, a cobrança da nossa responsabilidade enquanto Estado em cuidar desses 2 aspectos. Tem um decreto do Estado de São Paulo recente, e nós, os órgãos da esfera estadual, nós temos que apresentar um plano de probidade até janeiro. Então, é algo que vai vir formalmente, inclusive um requisito para a gente trabalhar o planejamento da compra. Então, a gente tem que citar nosso plano de integridade, nós vamos ter que desenvolver um plano de logística sustentável, uma política de sustentabilidade da universidade formalmente constituída. Isso também vai ter que ser referenciado quando a gente estiver planejando uma contratação. Então, são coisas bem importantes. E os outros, a gente vai ver um pouco algumas recomendações que a lei tem, e você vai ver muito esses princípios por trás. Por vezes, mas esses são bastante importantes e impactantes nessa lei. A
questão do interesse público é uma coisa bastante forte, né? Vou falar um pouquinho melhor. A questão da eficácia, economicidade, competitividade, planejamento, a gente vai mudar um pouco o jeito que a gente contrata no país, né, para a gente tentar ser um pouco mais competitivo, trazer boas práticas do mercado privado. Então, ele traz noções de governança, ele traz uma série de conceitos que são muito consolidados no mercado privado, para a gente trazer um pouco melhor uma gestão mais eficiente, a gente conseguir comprar melhor e oferecer produtos e serviços de uma melhor forma. A questão da transparência e planejamento também são bem importantes. Uma outra coisa interessante dessa lei, que eu acho que é bem importante, não sei se vocês já conheceram, a lei de licitações, ela trouxe para dentro do texto da lei uma série de legislações que elas permeiam um pouco a questão da contratação pública. Então, não dá para a gente pensar na contratação isolada sem pensar nos princípios que essas outras leis trazem. Então, para vocês entenderem um pouco quanto que vai ser diferente, quanto que é complexo, a gente trabalhar não é simplesmente, eu quero uma compra, eu vou lá, falo o que eu quero e vou embora. Não é assim. Então, ele traz para dentro da lei aspectos da Constituição, então a gente tem que estar o tempo pensando em princípio constitucional, que a gente vai executar essa lei, a gente tem que estar pensando na lei de probidade, inclusive tem previsão de sanção para a gente responder por essa lei, a gente não responde mais só pela lei de licitações, tem a lei anticorrupção, a lei de acesso à informação, e a lei de introdução ao direito brasileiro, que foi revisado recentemente, né, e o próprio Código Penal. Então, não sei se vocês sabem, a Lei 866, ela tinha previsão de sanção dentro da própria lei. Nesta lei, quando foi publicada a nova lei de licitações, os aspectos de penalidade de sanção, eles foram revogados. Então, desde o dia 1º de abril, está valendo a previsão de penalidade de sanção no Código Penal. Então, isso é bastante sério, né, para a gente entender um pouco a consequência do que isso vai trazer. Por que o legislador fez isso? Para pressionar, né, a gente, eles falam, você não vai fazer faz no amor ou faz na dor, vai fazer na dor. Então, assim, a legislação está muito rigorosa para nos obrigar a planejar, a pensar, a cuidar do dinheiro público, olhando todas as questões de probidade, corrupção e atender a questão do interesse público. Então, como eu falei, né, as sanções hoje elas estão no Código Penal, elas são bem severas. Então, um exemplo, assim, a hora que você vê, você assusta, né? Então, por exemplo, a pena hoje, né, para a gente fazer compra direta, que não tem vazamento na lei, ela prevê de 4 a 8 anos de reclusão. Então, é muito sério, né? Então, assim, a penalidade de corrupção irregular, ela é de 2 anos, né? E a compra direta indevida é 4 anos de reclusão, é presídio, regime fechado, entendeu? Simples assim, tá? Então, assim, não, antigamente a gente tinha detenção, não sei se vocês sabem, eu aprendi isso estudando a lei, detenção, regime semiaberto e você ia ao primário. Reclusão é presídio, regime fechado, né? Então, é disso que nós estamos falando. Então, alguns aspectos bastante interessantes dessa lei, né, que é um pouco bem diferente do que toda a legislação que a gente conhece. Eu acho que foi, para mim, um dos pontos principais dessa lei, ela trouxe como responsabilidade da governança da contratação pública a administração superior. Então, ela trouxe para dentro dessa realidade a alta gestão. Até então, isso ficava muito a cargo de nós, né, gestores, e dificilmente a alta gestão se envolvia objetivamente ou de uma maneira mais próxima com relação a isso. Agora, não. Quem tem que definir governança de contratação, política de contratação, estrutura necessária é a alta administração. Então, a gente trouxe a administração para assumir e estar trabalhando junto. Isso é explícito, né? Então, todas as vezes que a gente vai ou falar dessa lei, eles colocam isso como um aspecto essencial, porque aí sim a coisa vai funcionar. E aqui na Unicamp, felizmente, nós tivemos aí um engajamento muito grande da administração, um comprometimento enorme, assim, apoio restrito para a gente fazer uma boa implantação da lei. Então, a gente tem conseguido bons resultados. Por conta desse envolvimento, acho que vocês têm visto, a gente tem ido várias vezes em CEP, com o SULCAD, falar com o PEI, né, sobre essa lei, né, para começar a trabalhar um processo de divulgação de informação e conscientização. Um outro aspecto bem importante, predominantemente compra eletrônica. Né? Na lei atual, a gente tem modalidade tradicional, presencial, agora não tem mais. Né? Vai ter, a não ser que você tenha uma boa justificativa para isso. Inclusive, contratação de obras, que hoje é presencial, ela vai passar a ser eletrônica, é muito parecido com o pregão. Né? Não tem grande diferença no
também é algo muito sério, ele aparece, acho que 50 vezes na lei, né? Nós temos que planejar. A gente não planeja de forma adequada a questão da contratação pública. Por isso, a penalização é bem severa. Né? Então, a contratação de uma emergência, uma compra direta sem fundamentação, ela traz, né, a lei traz uma responsabilidade, uma obrigatoriedade não discricionária da gente apurar a responsabilidade. Por que isso? Porque nós ou a gente planeja, ou a gente planeja. Então, o planejamento ele traz uma série de benefícios, né? Um pouquinho, e inclusive o próprio Estado planejar o determinado recurso e a gente poder se organizar melhor. Né? Uma outra coisa muito legal dessa lei, a Lei 8.666, que você já ouviu, ela era bem formalista. Então, cumprir a lei era seguir o rito processual independente do resultado, isso era mais importante. Essa lei não, ela já traz conceitos, né? Como eu falei, de governança do mercado privado, que é buscar o melhor resultado. Qual é o melhor resultado para a universidade, para a sociedade? Então, é isso que a gente vai buscar, né, nessa legislação e nas contratações daqui para frente. Então, isso não era algo... Esse é um entendimento pacificado pelos órgãos de controle, tribunal, né? Então, isso tem sido algo como bastante positivo dessa lei. A questão da apuração de responsabilidade dos agentes públicos, que eu já falei também, que é uma questão de um pouco forçar a gente fazer a coisa correta, porque nós estamos tratando de dinheiro público. Né? A transparência também, a gente, não sei se vocês já tem um portal nacional em que todas as contratações públicas vão ser registradas lá. Então, toda a sociedade vai poder verificar tudo que está sendo gasto, planejado com dinheiro público. Né? E a gente deve essa satisfação para a sociedade. Como eu falei, né, o planejamento ele é um dever jurídico, e ele está expresso na lei, e ele prevê sanção se nós não o fizermos. Então, não tem como escapar, a gente vai ter que aprender a planejar. Né? Também uma outra coisa que a lei trouxe, ela traz uma recomendação expressa para a centralização de procedimento de compra. Isso ele é falado em todos os cursos que a gente faz. Né? Não é uma discricionalidade, a gente tem que trabalhar a compra de forma centralizada. Né, fazer contratações compartilhadas, por quê? Porque isso traz uma série de benefícios. A gente tem ganho de escala, a gente trabalha melhor planejamento, a gente tem uma economia enorme de estrutura, né, e diversos benefícios. Por exemplo, não sei se vocês sabem, a gente teve um curso recentemente com o auditor do Tribunal de Contas da União, e ele nos trouxe que uma estimativa atual, o custo de um processo licitatório está em torno de 40 e 50 mil. Esse é o custo que nós temos, a gente não vê esse dinheiro porque a gente não está pagando, mas o custo de toda a estrutura envolvida, desde quem faz planejamento, né, vocês, os técnicos das áreas que fazem toda o memorial, depois seja DGA ou saúde, ou vocês mesmos, né, que é a unidade que faz, né, licitação, jurídico, plano, todo mundo envolvido no processo, o custo hora, nós, né, é em média, no país, 40 mil reais. Então, é dinheiro que nós estamos jogando fora, se a gente fica fazendo uma série de processos repetidos. Então, isso é o uso inadequado do dinheiro público. Então, essas coisas estão sendo... A gente precisa tomar uma consciência diferente do gasto, do recurso e pensar também na questão dos custos indiretos que a gente não vê. Isso é o resultado do fundo. Então, essa lei traz, isso é uma coisa que eu queria muito que vocês entendessem, vocês incorporassem esses conceitos e ajudassem a gente a disseminar isso nos lugares onde vocês trabalham, com dirigentes, com docentes, né? A gente precisa começar a entender a diferença disso. A compra pública, ela não é uma mera atividade, uma atividade meia, não é um mero repositório de demanda de falar eu quero isso, eu quero aquilo lá, você tem uma lista que eu quero e acabou, e vai e faz, né? Não é, a finalidade da compra pública ela não é só fornecer bens e serviços para a administração e realizar suas atividades, ela é muito mais que isso. Então, a gente precisa, quando a gente pensa em compra pública, a gente tem que pensar todos esses princípios que essa lei traz e que são importantes para o uso do dinheiro público e pensar sempre na realização de política pública. Então, não sei se vocês pensaram, não existe política pública em nenhum lugar sem compra, sem contratação. A não ser política pública de auxílio financeiro, por exemplo, a Bolsa Família, isso não passa por compra, mas qualquer política pública ela vai passar necessariamente por um processo de contratação. Então, a realização de uma política pública ela passa pelo processo de compra. Então, a gente precisa começar a entender a importância de todo este processo que a gente está propiciando que o Estado realize políticas públicas, que a universidade realize e atenda, por exemplo, o plano de gestão, né, da reitoria, ela não vai acontecer em grande parte, ela, de alguma forma, ela envolve um processo de contratação. Então, pensando, o que tem que estar muito forte por trás do que a gente faz, cada demanda que vocês recebem na unidade, quando alguém chegar para
vocês pedirem alguma coisa, ou vocês auxiliam, o diretor, para um pedido de compra, eu preciso parar qual é o interesse público a ser atendido com isso. Então, isso precisa estar muito forte, a gente tem que estar com isso internalizado, ter esse olhar o tempo todo. Porque nós vamos ter um cuidado maior com o uso desse dinheiro. Então, não é um interesse particular, né? Não é um interesse específico dessa unidade, ela pode até ser, mas eu preciso sempre pensar qual é o interesse público que está envolvido, o que eu vou atender, qual é o benefício que vai trazer para a sociedade. Né? Então, como eu falei, qualquer política pública, eu dei alguns exemplos, saúde, educação, segurança, política ambiental, infraestrutura, qualquer coisa que qualquer governo, qualquer instância vai realizar, ela vai passar por um processo de contratação. Né? Então, isso é bem importante. Então, a gente não é, né, deixar de pensar, compra uma coisa que eu vou lá, preencho o formulário, preencho uma SEC, mando lá, deixa essa compra acabou. Não. É uma coisa muito mais complexa e ela tem uma finalidade muito mais nova. Né? Então, assim, a gente tem 3 grandes fases da contratação pública. Tem a fase preparatória, a seleção do fornecedor e depois a execução do contrato. Então, basicamente, de forma muito resumida. Então, isso é uma engrenagem, né? Não funciona se algum desses elementos falhar. E ela tem que estar aí embasada na questão do planejamento. Como eu disse, o planejamento é um dever jurídico expresso na lei, ponto, não é discricionário, nós vamos ver. E o planejamento ele tem que estar vinculado ao planejamento estratégico do órgão, né, da entidade, aqui no caso, o nosso plano, né, da UCAMP. E sempre ter como plano de fundo esses elementos. Quais as políticas públicas a gente vai atender e qual é o interesse público daquilo que eu estou fazendo. Então, isso precisa estar muito forte o tempo todo. Tem uma outra questão também, que eles têm, a gente tem visto muito uma cobrança de uma responsabilidade de nós todos, o poder de compra do Estado é muito grande. Eu não lembro, agora não vou lembrar de que ano, tem acho que um ano recente aí, a compra pública representa 18% do PIB do país. Isso é muito dinheiro. Né? Então, a gente tem que ter uma responsabilidade no uso desse dinheiro. Não só em gastar de forma correta, mas em promover, né, sustentabilidade social, sustentabilidade econômica, inovação, sustentabilidade ambiental. Então, eles têm trazido para a gente, quando a gente está pensando numa realização do programa de uma compra, eu pensar numa forma em usar o recurso do poder do Estado. Eu tenho responsabilidade nisso, de ajudar o país à implementação desse tipo de política. Né? Então, a gente tem um ganho de escala muito grande, a gente consegue ter um poder econômico para poder fomentar esse tipo de desenvolvimento. Então, a gente tem que começar a pensar em uma série de coisas, né? A responsabilidade que nós, universitários, temos, né? Sem considerar que a responsabilidade da gente, enquanto promoção de ensino, pesquisa, inovação, fornecer informação, nós temos um poder econômico muito grande de fazer isso em benefício do Estado. Então, a gente pensar em forma de contratar que incentive, que estruture, que fortaleça o Estado para a sustentabilidade, para a inovação, né, e diversos outros aspectos. Então, voltando, né, um pouquinho, com relação a vocês, né, com exceção, já também faz parte, onde vocês vão atuar diretamente no planejamento e na fase preparatória. Então, a fase preparatória nessa lei, ela é a condição sine qua non para uma compra funcionar. Se a fase preparatória não for bem feita, não adianta a gente fazer nada. Não vai funcionar. Então, tem sido feita uma ênfase muito grande, nós estamos investindo muito em treinamentos nessa ênfase, que é toda a parte que vem antes da estação. Que é, basicamente, a gente tem que identificar o problema que eu tenho para resolver, estudar, ver qual é a melhor forma de resolver esse problema para atender o interesse público. Então, esse raciocínio que está sendo estabelecido. Né? E o planejamento, vocês também já devem ter visto, no caso, a gente tem que fazer um plano anual de contratações, né? Que é o PCA. Ele é obrigatório no Estado de São Paulo, saiu um decreto. Não está obrigatório esse ano, mas vai ser obrigatório a partir do ano que vem. Então, esse ano, as unidades aderiram à PIB, né, de forma voluntária, para a gente começar a fazer um treino, que é até mais fácil. Como não é obrigatório, se a gente errar, puxão de orelha vai ser mais leve. Então, ali é onde vocês vão ter que se preocupar e é onde vocês vão atuar diretamente. Então, assim, o planejamento, que a gente tem no caso aí, o planejamento de compras anual PCA, ele é algo que tem uma série de vantagens. A gente tem subsidiar a própria elaboração das peças orçamentárias, da PDO e da LOA. A gente tem uma forma de fazer um diálogo melhor com o mercado, que você divulga um ano antes o que você vai comprar e quando. Então, assim, se eu tenho previsão de fazer uma licitação grande de computador em agosto do ano que vem. Então, os fornecedores eles podem começar a se preparar, né, para conseguir fornecer isso lá na frente.
OECD, que é muito melhor. Então, a gente tem, inclusive, chance de trazer o conhecimento do mercado, que está muito mais atualizado do que a gente, para a nossa contratação. Então, com isso, a gente gera uma contratação melhor, né? E a gente consegue atender melhor a própria sociedade. Então, é um pouco essa lógica dessa questão do planejamento. O que a gente já fez, né, até agora, para vocês entenderem de forma muito resumida? Logo que publicou a lei, a gente fez uma série de grupos de estudo para entender o que era a lei. A gente fez grupos de trabalho com áreas técnicas, as principais áreas técnicas que são responsáveis pelas grandes contratações, né, seja de volume financeiro ou por uma grande quantidade, né, prefeitura, DEP, SEB, SEMEC, Centro de Computação, CETIC, né, então a gente tem que trabalhar com essas áreas, tem grupos de trabalho específico para estudar essas contratações que representam o maior volume da universidade e que afeta grande parte das pessoas. Tivemos outros comitês, aí o mais importante é o comitê, né, a gente tem um comitê para a implantação da lei, né, na universidade, envolvendo PG, TGA, DEA, DEAS, AEPLAN, e tem o Renato Fenili, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir a palestra dele no site. O Renato Fenili, junto com o André Acho, são as pessoas que praticamente fizeram essa lei acontecer. Então, antes da aprovação da lei, essa lei está em tramitação, né, está sendo trabalhada há mais de 20 anos, mudou a gestão, né, no Congresso, e eles foram as pessoas que foram lá explicar e dar aula sobre a lei para que o Congresso pudesse voltar. Né? E toda a normatização e regulamentação dessa lei foi feita por ele. Então, ele veio na universidade dar uma palestra e ele faz parte do comitê de implantação da Unicamp. Então, ele tem contribuído bastante com a gente. Uma outra ação bem importante, eu queria aproveitar aqui também, agradecer publicamente também ao Corp e a Cultura que eu apoio, nós temos investido muito em capacitação, mas eu duvido que no país tenha algum órgão que tenha feito o que nós fizemos de capacitação. Então, é muita coisa, né? A gente já teve 1.995 participações só da nova lei de licitações. Né? Uma carga horária ali de quase 1.500, 1.600 horas no total. Então, desde evento em compra, que a gente traz profissionais para cá, para dar treinamento para a gente, congressos, seminários que a gente vai, né? E a gente tem curso, tem congresso online, tem congresso gratuito, a gente tem feito tudo que tem para colocar. E as oficinas que a DGA tem feito, né? Então a gente vai, a gente se capacita com os profissionais, a gente se sente, né? E a gente faz oficina para poder multiplicar esse conhecimento com vocês. Provavelmente muitos de vocês aí devem ter participado, que a gente já teve nas oficinas da DGA 1.252 participações, sem contar essa atual que a gente está fazendo agora sobre a dispensa. Também, como eu já falei, a gente tem feito divulgações nas câmaras, né, nas câmaras oficiais da universidade, para poder começar a divulgar um pouco o conhecimento dessa realidade. Como que a gente planejou, a gente fez um planejamento dessa lei, né, organizando 6 frentes de trabalho, seguindo a recomendação do governo federal, da SES, que é a Secretaria de Gestão, no qual, na época, o Renato Fenili era o responsável. Então, a gente está seguindo assim, bem o beabá do que quem está fazendo, né, quem funciona. Né, a recomendação que eles fizeram foi o que a gente seguiu. Então, a gente criou uma frente que está cuidando só de regulamentação, uma frente que cuida de sistema, uma que cuida de pessoas. Pessoas, a gente entra desde pensar numa estrutura de quadro adequada. Bom dia, professora. Treinamentos, que é uma coisa que a gente está trabalhando bastante, né? Rever certificação, né? Um grupo que trabalha estrutura e um grupo que trabalha processos. Com relação ao PCA, acho que provavelmente muitos de vocês já ouviram falar, a gente tem essas etapas, né, o levantamento de demandas, que foi a consulta que nós fizemos a todas as unidades e órgãos. Passamos para vocês o histórico de compra do ano anterior, para vocês terem uma base daquilo que foi comprado, para tentar planejar isso para o exercício seguinte. Depois a gente tem a consolidação desses dados, a aprovação, publicação e depois a execução. Esses dados que vêm de vocês, eles vão passar por essas áreas técnicas. Então, essas áreas técnicas vão ter uma análise crítica, uma análise técnica de demanda, se é pertinente, se não é. Qual é a melhor forma de atender essa demanda? De repente, você traz uma demanda, né, que envolve, por exemplo, uma área específica da prefeitura, a prefeitura fala, olha, essa demanda, esse jeito de contratar não é a melhor forma da gente atender isso. Então, eles podem revisar, propor contratações conjuntas, né? A gente vai aí, a partir disso, planejar. Vai passar também, a comissão de planejamento foi designada,
tem a publicação da portaria, foi recente. A gente passou essa proposta na COPEI, a COPEI também aprovou. A COPEI vai ser uma instância também de aprovação, ela vai ver a pertinência daquilo que nós estamos pedindo com o plano estratégico da universidade. Então, aquilo que eu compro precisa ter relação com o que a Unicamp quer do ponto de vista estratégico. Então, a COPEI vai ter esse olhar, né? Então a gente vai ter um crivo da área técnica, que vai olhar tecnicamente se isso é adequado, é a melhor forma de atender os problemas que a gente tem. Nós vamos ter um crivo da COPEI, nós vamos ter um crivo depois que envolve a EPLAN-PRDU para ver a questão orçamentária e financeira, se a gente consegue ou não atender. Tá? O PCA em andamento, a gente teve adesão de 44 unidades e órgãos, foi muito maior do que a gente esperava, né? Foi bastante positivo. Isso também é aquilo que eu falei, a gente tem um engajamento, um comprometimento grande da administração superior, o professor Tom Zé disse explicitamente, acho que foi na CAD que a gente apresentou, que eu falei que era voluntário, quem quisesse apresentar, a gente estava esperando, sei lá, né, Lucas, o 10 unidades no máximo, assim, né? Quando a gente viu essa adesão maciça, foi algo que nos surpreendeu positivamente, claro, e assim, eu tenho certeza que a fala do professor Tom Zé na CAD, eu gostaria que todos vocês participassem. Foi bastante, porque depois que ele falou, a gente começou a receber um monte de procura, né? Então, agradeço aqui a reitoria por esse apoio. Bem, uma coisa importante para dizer, a Unicamp é o único órgão do Estado que está fazendo público com licitações da esfera estadual. Não tem nenhum órgão até agora que fez isso. Então, a gente está sendo pioneiro, a gente tem sido procurado por outros órgãos, né? O próprio membro do Tribunal de Contas, procurador, eles têm vindo saber, nossa, o que vocês estão fazendo, como vocês estão fazendo, porque não tem ninguém fazendo, está todo mundo esperando alguém fazer para ver o que acontece. A gente está com uma parceria com a USP e com a Unesp também para tratar a nova lei. Eles nos procuraram também em reunião, sabendo que a gente já estava bem avançado, e a gente está trabalhando com a troca de informações importantes, troca de experiências, e até a gente se fortalecer para tratar providências que são específicas para a realidade das universidades. Então, isso está sendo bem interessante, vai nos fortalecer até em reivindicações junto ao próprio Estado, né? A gente tem aí um peso bastante importante no Estado. Também algo assim, muito significativo, a gente foi acolhido pelo Tribunal de Contas, a gente tem uma parceria com o Tribunal para trabalhar capacitação específica para as universidades. Então, nós estamos aí com uma série de eventos programados que eles estão atendendo o que a gente precisa. Então, eu, enquanto diretora da DGA, a diretora da Unesp e o diretor da USP, nós definimos o que a gente precisa, o que a gente quer para atender a realidade da Unicamp, e o Tribunal vai nos atender. Tem uma série de eventos, isso também é bastante importante. Essa parceria ela tem um convênio formalmente firmado entre o TCE e a Unicamp para a troca de presenças. Tem também outros benefícios que eles têm, que a gente vai contribuir, principalmente com relação a ensino e aprendizagem à distância. Daqui para frente, o que a gente está programando? Né? A gente fez a regulamentação mínima necessária para a gente começar a executar a lei, mas tem uma série de regulamentações que a gente ainda tem que fazer. Então, a gente está caminhando em relação a isso. Nós temos programado, e a gente ainda não fez uma licitação pela nova lei, a gente só fez dispensa, então a gente precisa começar a fazer isso. Vamos disponibilizar as minutas, né, de a gente fazer licitação, minuta de dispensa, vocês já estão vendo aí os modelos que a gente já está trabalhando nas oficinas. Em breve, a gente vai colocar uma homepage, a gente fez uma coisa bem simples, para contratar rápido, para ser barato, e que a gente vai colocar todas as informações sobre a implantação da lei do Unicamp. Então, a regulamentação vai estar lá, as notícias do que a gente já fez, né? Então, quem quiser consultar, todos os cursos que existem gratuitos vão estar lá, então quem tiver interesse vai lá e procura. A gente vai tentar concentrar as informações num lugar só, não só para divulgar, para facilitar, né? E ter um canal que ajude vocês. A gente também tem um grande desafio, tivemos até uma reunião com a reitoria, de falar da transição. Né? Então, a gente tem aí poucos meses, se a gente pensar que o processo licitatório ele leva em média de 5 a 6 meses, isso sendo um tempo bom na compra pública no país. Se 29 de dezembro é o prazo final que a gente está publicado, a gente tem de 1 a 2 semanas para estar encaminhando, começando a tratar as estações. E nós temos, e as compras, para vocês terem uma ideia, levantamento da semana passada, DGA e área da saúde, nós temos hoje aberto nessas áreas 2.094 solicitações de compra. Então, assim, nós temos 2.094 compras para resolver até 29.
ou isso volta tudo para todo mundo, para poder entrar em todo aquele processo que a nova lei exige. Então, a gente tem um desafio muito grande e, assim, nós precisamos da ajuda de todo mundo. Vocês precisam nos ajudar, né, com pensar numa melhoria, como que a gente faz esse processo, colaborar e ajudar a conscientização daqueles que demandam e decidem no lugar de vocês, né, onde vocês trabalham, pensando em toda essa lógica, essa responsabilidade que nós temos enquanto gestores públicos. Verdade. O Kleber lembrou bem, quero agradecer também ao Centro de Computação, Edmilson e o professor Fernando, que o Centro de Computação vai desenvolver para a gente um chatbot, que também a gente vai divulgar de forma geral os processos do DGA, mas nós vamos começar também com a nova lei. Então, a princípio, a gente vai soltar isso para também esclarecer dúvidas e questões também sobre a questão da nova lei. Então, aqui para encerrar, a gente criou um e-mail específico para tratar dúvidas sobre a nova lei. A gente tem nossos e-mails, mas se vocês encaminharem para esse e-mail, ele já vai direcionar para as pessoas que estão trabalhando nisso diretamente, vão receber, fica muito fácil. E a gente vai estar sempre divulgando na nossa página notícias do que a gente já fez, do que já aconteceu, né? Então, a gente está sempre colocando as ações mais importantes. Queria também agradecer o Lucas e o Danilo, eles que estão conduzindo a implementação dessa lei, estão coordenando todo esse trabalho de forma bastante brilhante, tanto que a gente está tendo reconhecimento externo com relação a isso. Né? E agradeço todas as unidades que têm participado, têm vindo para as qualificações que a gente faz. Quando eu comentei esse dado de qualificação, o próprio Renato Fenini, ele ficou muito surpreso. A gente vê divulgações lá, eu treinei 300 pessoas, treinei sei o quê, a gente já teve quase 2.000 participações no treinamento. Então, é algo bastante significativo, e foi isso que nos capacitou para estar aqui agora, né, nessa condição, sendo referência e sendo protagonista do Estado de São Paulo. Bom, então a gente fica aí, aspectos específicos sobre a lei, a gente tem as oficinas, a gente vai divulgar as nossas oficinas, quem não teve a oportunidade de assistir vai poder, a gente gravou, né, então vocês podem acompanhar todos os treinamentos que foram feitos, o material, a apresentação, a gente vai colocar tudo isso disponível em página. Bom, obrigada aí, estou à disposição aí.